meu bem, sorria. E agora fudeu. Esse é o Terror Sem Medo Podcast e eu sou a Cal. E eu sou o Fábio. Está sorrindo, Fábio? Estou sorrindo. Então é bom continuar sorrindo mesmo. Porque filmes de todos os gêneros já nos mostraram o tanto que um trauma pode interferir na vida de uma pessoa. Mas a estreia de Parker Finn no universo dos longa-metragens não foi brincadeira, não. O que a combinação de um sorriso simpático com um olhar morto tem de tão ameaçador? Hoje vamos falar sobre Sorria. E temos sinopse para esse filme, Beats. Temos! Após testemunhar um acidente traumático e bizarro envolvendo um paciente, a doutora Rose Cotter começa a vivenciar eventos assustadores que ela não consegue explicar. E onde que as pessoas podem assistir esse filme? Na faixa, pra quem é assinante, claro, tá no Netflix e no Paramount Plus. Mas quem quiser só alugar, tá na Prime Video. E só um aviso, teremos spoiler de Sorria de 2022, que é o primeiro, né? Que logo mais vai ter o Sorria 2 aí. Mas hoje a gente vai falar do primeiro. Esse filme, ele é um filme de baixo orçamento, né, que a gente pode dizer assim, porque o orçamento dele foi de 17 milhões. Inclusive, por conta disso, a Paramount, ela até gostaria que esse filme fosse direto pro streaming, né? O planejamento dele era esse, né, fazer um filme direto pra streaming mesmo, por conta do baixo orçamento e tudo, né? Provavelmente também por ser o primeiro filme, né, do Parker Finn e tal. Como a exibição teste, ela teve uma pontuação tão alta, eles decidiram lançar pro cinema. E aí, logo na primeira semana, no primeiro final de semana, ou na primeira semana, eu não lembro muito bem, ele já fez 22 milhões. Então ele já meio que se pagou, pelo menos, assim, né? E aí, mais ou menos. Assim, já se pagou, pelo menos assim, o orçamento. Produção, né? Exatamente. Porque ele arrecadou em bilheterias mundiais 217 milhões. Caralho. Então, cara, foi um dos filmes de terror com maior bilheteria em 2022. E assim, eu tinha um certo preconceito desse filme. O cartaz, ele não é uma coisa que chama tanta atenção, até que pra fazer a capa do podcast foi meio difícil. Então, eu não assisti esse filme na época, porque eu fiquei meio com preguicinha, sabe? Porque eu fiquei pensando que fosse um filme... achei que era um genérico, assim, meio genérico. Então, eu achei que fosse um filme cheio de susto pra adolescente ver. Sim, eu também. Então, eu fiquei pensando, tudo bem, eu vou deixar pra assistir quando lançar, né? Inclusive, quando eu assisti com a minha família, cara, eu curti o filme pra caramba. Aí, depois a gente assistiu pro podcast e também você curtiu, comentou, né? Você falou que o filme era bom. Eu falei, então vamos gravar, né? Porque, assim, uma coisa que eu tenho muito medo é de sorriso com esse olhar morto, assim, sabe? Com esse olhar, assim. Então, tem filmes que a gente já assistiu, né? Inclusive, tem um filme asiático que a gente já assistiu, que era assim... Tinha. Eu não lembro qual era. Que eles abaixavam a cabeça quando levantavam, tava com um sorriso. Sim. E aí, eu não lembro. Tipo, a pessoa não corria, a pessoa só andava. Eu, assim, uma coisa que eu tenho muito medo disso, assim. Se você que tá ouvindo lembrar qual filme é que a gente tá falando, comenta com a gente, porque eu não lembro agora. Cara, eu fico imaginando... A gente assiste muito filme de terror, então eu fico imaginando a gente tentando adivinhar o filme e a pessoa que tá ouvindo sabe qual é o filme e ela fica falando sozinha, tipo, é tal filme. Se você tá fazendo isso, escreve aí. Comenta, por favor, que vai ser legal. Mas eu tenho muito medo disso, assim, sabe? De sorrisos, coisas que são... normais, do dia a dia? Não, quando é de um extremo ao outro, eles não combinam, mas... Dicotômicas, assim, sabe? Que o sorriso é uma coisa boa, só que ela tá prestes a matar uma pessoa. Então eu fico assim, cara, é muito assustador isso, assim, sabe? Porque você não sabe o que você faz, isso me trava. Na verdade, não tá prestes a matar a pessoa, tá prestes a se matar. Sim, mas tipo assim, tá prestes a acontecer alguma coisa, porque ela só não se mata, ela só não se suicida. Ela se suicida, pois a pessoa pega esse karma pra ela. Então, tipo assim, não é só um suicidar, você vai carregar tudo isso com você agora, tipo, sabe? Cara, é muito louco. Então, eu tenho muito medo de filme assim. E ele teve 22 indicações, né? A prêmios, tudo, ganhou 2. Um deles é de melhor campanha de marketing. Porque a campanha de marketing desse filme foi muito foda. Foi muito boa. Por isso que eu digo que ele não se pagou na primeira semana. Porque provavelmente a campanha de marketing do filme deve ter custado o valor do filme. Geralmente a campanha de marketing custa o valor que o filme... E quando fala o orçamento do filme, não tá contabilizando o marketing também? De desenvolvimento do filme só. Entendi. Eu achava que fosse orçamento assim, tipo, vai. Não. Por isso que eu pensei, tipo, a campanha de marketing tá tão, tipo assim, não... Foi uma coisa tão
parece que o orçamento não era tanto assim, que eles fizeram umas coisas tão criativas que, tipo, não teve filmagem das coisas, né? Teve aparição da capa do filme em jornal, essas coisas assim, sabe? Mínimas. Não. Eles fizeram uma campanha muito grande no mundo inteiro. Essa campanha deve ter custado caro. É verdade. E assim, realmente não contempla, né? E geralmente a gente diz que pro filme se pagar tem que fazer 3 vezes o orçamento dele, no mínimo. Tá. O orçamento do filme ou o orçamento todo? Tá, entendi. Olha aí, então eles pagam gostoso, né? Porra, com certeza. Nossa senhora. Certeza. Mesmo que o filme faça o valor dele mesmo, custou 17 milhões, ele arrecadou 17 milhões, ele não tá pago, porque 30% ou 40% é do cinema e o restante é da produtora ou da... Entendeu? Então no caso, nesses 270 milhões, 217 milhões, esse 40% já saiu e eles ficam com 60% desse valor. Sim. Que é muito dinheiro. Sim, é bastante dinheiro. É 3 vezes mais, então, né? Tipo, já foi esse valor com certeza. Só pra eles, assim, né? Nossa, eu não sabia disso. Assim, eu imaginava que isso acontecesse, mas eu nunca pensei por esse lado, assim, sabe? Que uma parte vai pro cinema e tal, essas coisas assim. Mas uma das campanhas de marketing que eles fizeram foi dias antes do lançamento, né? Que o lançamento, se eu não me engano, foi dia 30 de setembro de 2022. Me corrijam se estiver errado. Mas dias antes do lançamento, os atores, eles apareceram em vários jogos, né? De beisebol, tudo. E eles ficavam atrás do home plate, né? Que significa a quarta base dos jogos. Eu não entendo muito de beisebol. Imagino que essa quarta base seja a base que é mais filmada, não sei. Eu acho que é. É, né? E aí, alguns atores ficavam atrás na torcida, né? Atrás desse jogador, dessa área, no caso, né? E eles ficavam, assim, imóveis, com a camiseta do filme e sorrindo. Sim, dá pra ver, se procurar no YouTube você vê. Assim, cara, é muito foda, é muito foda e é muito assustador, gente. É muito louco. E aí é basicamente o que acontece no filme mesmo, né? Porque é um sorriso sem contexto. Você tá de boa conversando, de repente, pá, sorriso. Coisa que vale ressaltar, né? Que os sorrisos todos deles, assim, dos atores que a gente vê no filme, todos eles são reais. Em nenhum momento teve nada de CGI, nenhuma maquiagem digital pra aumentar o sorriso. Então, o que ele pedia mesmo era um sorriso muito largo, um olhar que não combine com o sorriso, assim, sabe? Um olhar morto mesmo, assim. Então era isso que ele pedia pros atores. E eles fizeram muito bem. Tanto é que o sorriso da Caitlyn, né? Acho que não, da Laura. Caitlyn é o nome da atriz. Da Laura é um sorriso enorme. E eu achava que tivesse alguma coisa ali. Eu achava que tivesse alguma maquiagem ali, sabe? Porque no filme mesmo ela sorri desse jeito. E eu achei que fosse alguma coisa um pouquinho mais maquiada, assim. Porque a boca dela é muito larga, muito grande, sabe? Eu acho que a única coisa que deve ter, talvez, é uma filmagem um pouco mais lenta. Porque quando a gente fica sorrindo muito tempo, nosso músculo começa a tremer, né? Nosso rosto começa a tremer. E lá a gente não vê. Ou eles fazem essa correção em CGI pra não tremer o rosto, né? Ou eles filmam com câmeras mais lentas, né? É verdade. Que aí você consegue prolongar por mais tempo aquilo lá sem interferência de tremer e tal. É verdade. Porque é muito perfeito, assim, o sorriso. O lance do diretor, o que ele queria muito era não usar quase nada de CGI, assim, sabe? Inclusive, ele contratou uma empresa de efeitos práticos pra fazer a maior parte do filme de efeitos práticos mesmo. Sim. E trabalhar com CGI, com produção visual, assim, bem mínima, sabe? Pra corrigir uma coisa ou outra e tal. Inclusive, um trabalho que eles fizeram com muita maestria, assim, foi numa das cenas que são mais pro final e tudo, né? Que a Rose, ela já tá paranoica, assim, com as coisas. E ela recebe na casa dela a psiquiatra. Na verdade, né, a gente sabe o que acontece naquele momento, tudo, e elas estão conversando no sofá. Dá pra ver que elas estão de um lado, cada uma tá num lado, né, do take, assim, da cena, e atrás mostra a janela com a parte de fora da casa. E tá um tempo bonito e tudo, né? Nesse dia, tinha acontecido uma puta tempestade, e eles não estavam conseguindo atingir a luz e a iluminação perfeita, tudo perfeito. E aí eles filmaram desse jeito mesmo, e aí consertaram com efeito visual, assim, sabe? Porque não iam conseguir o que eles estavam querendo, porque todos os dias estavam perfeitos. Nesse dia em especial que eles iam gravar essa cena, não tava. E esse
esse filme, ele é uma continuação de um dos curtas do Parker Finn, né? Que o curta que tem essa continuação é o Laura Hasn't Slept. Então é com a Laura, né? Por isso com que a ela Laura. é a capa do filme. Aham, inclusive ela tá nesse filme também, entendeu? Legal. Então ela tá nesse filme também. Inclusive, assim, antes de saber, né, que esse era uma continuação, eu fiquei assim, cara, ela tá nos dois filmes. Os dois filmes dele, tipo assim, um curta. Ele tem 3 produções feitas, né, na direção e no roteiro. De 3, 2 são com a mesma atriz e ela interpretando Laura. Eu fiquei, gente, Manuel Carlos e Helena, né? E é isso. E aí, quando eu vi era a continuação, eu falei, então tá bom, né? Faz sentido total, assim. E ele tem, parece, essa mania de colocar nomes meio que explicando um pouco o filme, né? Narrando um pouco a personagem principal. Então eu acho interessante que continuem dando ideia pra ele, né? Sobre nomes de filme, porque o nome desse filme, né? Sorria, seria Something's Wrong with Rose. Tipo, meio bosta, né? Alguma coisa está de errada com a Rose. Gente, quem que vai assistir esse filme? Sorria já não tava chamando tanta atenção das pessoas e elas estavam se surpreendendo com o filme. Então parece que ele curte mesmo, né? Esses nomes longos, né? Que falam sobre a personagem principal e tudo, né? E aí a intenção dele com o Sorria era criar mesmo, né? Esse filme que parecesse um pesadelo, sabe? Então você vê muita dessa coisa de pesadelo mesmo, assim, sabe? Esse trauma que acompanha a pessoa e tudo, só que é na vida cotidiana ali, né? Na vida real mesmo da pessoa, né? Tipo da Rose, principalmente. Então, é loucura, assim, né? Porque quando a gente lida com um trauma, a gente não lida com ele dormindo, né? Não é só pesadelo que tem, né? Tipo, é na vida real mesmo. Então, caralho, é bem foda. E eu acho que ele teve algumas inspirações no It Follows, né? Na Corrente do Mal. Que lembra muito o Corrente do Mal, né? Lembra bastante. Mas é engraçado que as inspirações dele pra fazer o filme foram outras totalmente diferentes. Tanto é que quando eu tava lendo sobre isso, eu falei, cara, e aí? Corrente do Mal, sabe? Que horas que vai aparecer aqui? E não tem Corrente do Mal. Ele se inspirou em Bebê de Rosemary, no Mal do Século e no filme A Cura. A Cura, sei. Mal do Século? Mal do Século. Nossa, porque Bebê de Rosemary? O que será que ele pensou no Bebê de Rosemary, né? Então, eu realmente não sei, viu? Não consegui entender as inspirações dele. O Mal do Século não me é estranho, eu acho que eu já vi. Então, ele falou, né, que são 3 filmes que estavam na cabeça dele quando ele tava produzindo, pensando na ideia de Sorria, por exemplo. Então, eu não sei mesmo, assim, eu não sei se tem alguma conexão com Laura Hasn't Slept, ou esses filmes foram inspiração pra lá, e aí agora meio que deu continuidade, assim, sabe, a ideia do filme, às vezes, né? Porque muitas vezes a gente pensa, né, tipo, não é talvez a ideia do filme, mas às vezes a forma de filmar, todo o mistério, toda a carga, talvez, né, do filme, assim, né, não sei. Porque Bebê de Rosemary rola um lance de trauma também, né, tipo, não sei. Mas é mais uma parada de seita, né? Sim. Bebê de Rosemary. Então. Eu não sei, assim, tipo, realmente não sei. A não ser que no final de tudo seja uma seita. E a gente não sabe, né? Porque a gente não sabe a origem daquilo, né? Tipo, é um monstro, a gente vê ele. Inclusive, ele tem uma forma horrorosa. Que eu já tinha visto essa imagem antes de ver o filme e não sabia que era desse filme. Pra mim é horroroso, porque tem um monte de dente. Eu não gosto muito de bicho com dente, assim, que eu tenho, sei lá. E tem uma questão bem legal, assim, que eu achei massa desse filme, que é a parte que ela encontra, né, no caso, com a mãe dela lá na cabana, que isso daí já é mais pro final do filme e tudo. E ela vai, no caso, a mãe dela, ela tá surgindo, né, com um tamanho normal, né, praticamente igual ao dela, porque ela é uma adulta agora, e a mãe dela morreu adulta, mais ou menos parecida com ela, assim, na mesma idade que ela, quase. E conforme ela vai correndo da mãe dela, ela vai crescendo. Essa ideia que ele queria passar era justamente a ideia de que conforme a mãe dela ia ficando cada vez mais, tipo, forte sobre ela ia voltando a ser criança, por isso que ela tava baixinha, tipo assim, não baixinha, né? Por isso que ela tava normal e a mãe dela ia crescendo, porque ela voltava a ser criança, a ter aquele medo da mãe dela e tudo, tal, que ela passava antes, entendeu? Aí é isso. Cara, muito foda, né? Me arrepia isso, é muito foda. Legal mesmo. Bem legal. Que é uma coisa que fica muito no subconsciente, né? Sim. Ele planta algumas coisas no filme, né? Ele fala, por exemplo, quando ele vai falar com o Tuco, que não é o Tuco, na verdade, o Tuco é pra quem assistiu o Demolidor aí, vai lembrar dele, mas é... Quando ela vai falar com o Robbie Morgan lá na cadeia, que é o cara que conseguiu... Robbie Morgan é o personagem, é o ator, né? Ah, tá. Achei que você fosse falar o nome do personagem. Que é o Robert, que é o cara que sobrevive, o único cara que sobrevive. E ele fala sobre casos no Brasil, né?
Então ele é legal que assim, ele deixa uma porta aberta pra que haja filmes em outros países, né? Quem sabe de repente rola um Sorria Brasil. Verdade, Porque Sorria Brasil tem muito cara de programa de... Como é que fala? Mas tem um nome meio macabro, Sorria Brasil. É verdade. Né? Tem muitos nomes de programa, tipo Bem-Estar. Mas o 2 já tem um nome estranho. Se chama Sorria Deluxe. Né? O que é isso, né? Então, não sei. Talvez seja de 2, mas deve ser alguma brincadeira com 2, né? É verdade. Eu não sei mesmo. Será que é o 2, a missão deles, que a gente fica brincando no Brasil? Sabe assim? Aí é o Deluxe. Pode ser, não sei. E uma coisa que eu não sabia da Rose Cotter, aliás, da Suzy Bacon, que quando eu vi Suzy Bacon, eu falei, eita, será que ela é parente do Kevin Bacon? Cara, ela é filha do Kevin Bacon. Que filha do Kevin Bacon? Filha do Kevin Bacon com a Kira Sedgwick. Que é aquela atriz que é a protagonista do The Closer. E ela também fez Brooklyn Nine-Nine. Que ela é aquela que é... Eu não sei se ela é capitã também, que o Roach não gosta dela. A Capitã Ellen. É, isso mesmo. Ela. Caralho. E ela é filha dos dois. E tipo, mano, ela tem a cara dos dois. Nossa, ela parece com aquela atriz mesmo. Ela parece com a atriz e com o Kevin Bacon. Porque ela tem o narizão do Kevin Bacon. Não me recorda dela, não, mas legal. Pra mim, ela tem, tipo assim, muito parecido com a mãe, só que se coloca com o pai, o nariz é igual, sabe? Sim. Então ela é filha do Kevin Bacon. Legal. E é engraçado, né, que o Kevin Bacon e a Kira Sedgwick, eles são casados desde 88. É mesmo? Até hoje. Caraca. É difícil ver isso, tipo, em Hollywood, né? Aí eles estão aí, tipo, juntos pra sempre. E eu não sabia que eles eram um casal também. Porque é um casal muito improvável. Eu jamais iria pensar. Ele com a moça do The Closer. Aí... Cara, pra mim foi muito foda, assim, sabe? Quando eu vi Bacon, eu falei, mano, deve ser alguém. É parente, deve ser parente. E o filme começa bem diferente, né? Porque praticamente o Finn, ele faz um curta-metragem pra começar o filme. Porque a gente vê, né, os filmes começando com alguns minutinhos ali, daí já aparece o nome do filme, e aí começa realmente, né, toda a história e tal. Mas nesse filme, é engraçado que, assim, o filme tem 13 minutos até chegar o nome Sorria, e ao invés dele começar, né, com outra, a gente vê uma perspectiva aqui, e aí agora a gente vai ver todo o processo. Não, é realmente como se fosse um comercialzinho mesmo, né? Porque continua o filme. Então, porque ele foca lá no olho dela, né? Na pupila e tal, aí fica todo preto e aí, pá, sorria. E aí, meio que continua, dá continuidade pra aquela cena que aconteceu. Que a cena em questão é o início do filme lá, né? Que ela vai atender uma nova paciente, que é a Laura. E aí, essa paciente, ela tá com muitos problemas e tudo, né? Ela diz que viu o vô dela falecer e tal. Isso é muito importante pro filme, porque parece ser uma informação X, mas isso é uma coisa que ela deixa guardada porque ela é psiquiatra, né? Então ela anota, ela guarda na mente, né? Ela faz aquela escutativa mesmo de qualquer terapeuta, guarda essa informação e é muito importante isso pro filme porque é essa informação que ajuda ela a meio que desenrolar aquele novelo de informação que ela, né, tá tendo todo na cabeça dela pra ela descobrir tudo o que tá acontecendo. E aí nisso a Laura, ela chega, vê uma coisa estranha ali e aí é um momento que também a gente se depara com uma, tipo, ela cai no chão, né? E ela começa a abrir a boca assim. E aí ela, de repente, some e tá parada na frente da Rose, sorrindo, quebra, né? Eu acho que um espelho, alguma coisa assim. Um vaso, né? E ela corta o sorriso dela, assim, né? Tipo, fora e tal. Corta, na verdade, o pescoço dela mesmo, corta, né? Tipo como se fosse um sorriso no pescoço. Isso, exatamente. E aí ela cai, né? No caso, ela se suicidou ali na frente da Laura. E aí, sim, o filme começa. Dando continuidade a partir desse momento, né? Que os policiais vão falar com ela, né? Ela vai fazer todo aquele processo e tal, comum. É uma cena de abertura bem impactante. Né? Muito impactante. E é legal que a gente já vê a protagonista lidando com a moça da capa do filme, né? E aí, quando a gente vê isso... Porque eu achei que a protagonista do filme era a moça da capa do filme. Então, eu também achei na primeira vez que eu assisti. Eu pensei, pronto, mataram a protagonista. Aí é óbvio, né, que a protagonista é a Rose, né, que tem mais tempo de tela e tal. Mas depois a gente vai vendo e a Laura, ela aparece, né?
em vários pontos do filme, né? Ela aparece como visões mesmo da Rose, né? Aparece na casa dela, mas são mais visões, né? Não é que ela aparece aquela mesmo. Cena que ela vê ela na cozinha, malandro. Nervoso demais. Que pariu. Gente do céu, caralho. Aquilo ali é uma cena assustadora. Porra. Olha, fazia tempo que eu não ficava assustado com a cena assim, mano. Aquela cena ali... Vou deixar meu pé do chão. Eu fico com medo, eu tiro o pé do chão. Aquela cena ali foi foda. Nossa senhora, loucura. Porque ela aparece de um jeito que parece que a gente... Porque assim, quando a gente tá com medo, a gente vê coisas, né? Às vezes um brilhinho da geladeira e tal. Às vezes a gente faz um movimento que só aparece nossa mão no espelho, assim. Sim. A gente já acha que é um vulto que passou ali. A gente fica fazendo o mesmo movimento pra ver se vai aparecer. E aí é foda. Essa cena, assim, pra mim, ela é a mais temerosa, assim, sabe? O filme, basicamente, né? Ela tá com... A Rose, ela passou por um trauma na infância, que isso é mostrado pra gente também no começo do filme, né, dentro desses 13 minutos. Ela passou por um trauma na infância, que a mãe dela tinha uns problemas psicológicos e tudo, tomava remédio. E a Rose era muito pequena e a mãe dela pediu ajuda. Só que a gente não sabe que ajuda que é. Se era pra ligar pra alguém, se era remédio, se era alguma coisa assim. E aí ela já passou por esses traumas, né, de ver a mãe dela morrer, porque a mãe dela pede ajuda e ela simplesmente, tipo, fecha a porta do quarto, porque eu não sei por que acontece, mas, cara, ela é uma menina de 10 anos de idade, sabe? Ela não tem que saber o que vai fazer ali, sabe? Deveria ter um adulto ali junto, sim, né? Com certeza. Mas, então, é uma coisa... Até teria, né? Mas a irmã foi embora de casa. Né? Exatamente. Você vê que é uma menina com esse trauma da infância, né? Que na cabeça dela, ela não ajudou a mãe dela, então ela morreu por causa dela, né? A responsabilidade era dela e tudo. E mal sabe ela que com ajuda ou sem ajuda, talvez a mãe dela iria morrer de qualquer forma, né? Sei lá. E ela de novo morre e acontece de novo com ela, né? De alguém morrer na frente dela e ela não poder ajudar, né? Então isso acaba se tornando o motivador do filme. Isso daí vai chegando, né? Então ela vai ficando cada vez mais debilitada. E aí ela tem, né, uma licença de 2 semanas do hospital, porque ela continua trabalhando, né, nos dias seguintes e tudo. Aí pedem pra ela ter uma licença de 2 semanas. Ela tem essa licença de 2 semanas, mas parece que ela vai definhando cada vez mais nessas 2 semanas, né? Porque parece que o filme inteiro, eu acho que corre dentro desse período, né, que ela tá de licença. Vai pro hospital de novo pra pegar algumas outras informações e tudo. Um dos policiais que vai conversar com ela no começo lá acho que é um ex-namorado dela, não sei. Eu acho que é ex-namorado dela. Deve ser ex-namorado, assim. Que é o Joel, né? Ele, inclusive, é a pessoa que ajuda ela nesse processo, né? O marido dela mesmo, o Trevor, ele entende tudo que ela tá passando, mas aos poucos ela vai fazendo umas coisas, assim, que, tipo, ele começa a pensar, cara, eu tô morando com uma pessoa que pode me matar, sabe? Porque o gato some, depois aparece morto numa caixa quando ela vai entregar pro sobrinho, ela aponta uma faca pra ele, eles têm uma conversa ali dentro do carro que, véi, eu ficaria meio assim também se acontecesse essas paradas comigo, né? Tipo, claro, a gente iria conversar e tudo mais, ele presenciou muita coisa. Cara, acho que depois do gato morto dentro da caixa, eu não sei o que eu faria. Seria meio estranho. Então, eu também acharia meio estranho, porque assim, é uma pessoa que tá morando comigo que eu já não tô mais reconhecendo, mas eu quero ajudar, só que aparece... já ia pegar pra mim porque eu não acredito em fantasma, e ela tava falando que era alguma coisa sobre fantasma, né? Exatamente. Mas até aí tudo bem, porque a pessoa pode estar com trauma e a forma dela falar que tá acontecendo alguma coisa é falar de fantasma. Aí, beleza. Só que aparece um gato morto, começa a aparecer, tipo, coisas palpáveis, né? Então você pensa assim, eita, até então era uma coisa que, né... Ilusão. Mas, gente, tem faca em casa, tem isso, tem aquilo. Eu acho que a facilidade do Joel mesmo também, sabe? De lidar com ela é por conta de não ver ela nessa situação do dia a dia, que o Trevor tem essa concepção, né? Que ele tá vendo ela no dia a dia, ele tá vendo ela todos os dias ficando cada vez pior, e ela não querendo conversar com a psiquiatra, porque ela acredita que a psiquiatra não tá ajudando ela, que não tá entendendo ela. Só que assim, a psiquiatra não consegue compreender realmente, né? Ela não quer falar sobre também. Então não estão ajudando ali, né? Porque ela só tem 2 semanas, e em 2 semanas ela tem que melhorar suficientemente bem, assim, um pouquinho pra ela voltar pro trabalho. Então rola essa questão também, né? De ela vai voltar pro trabalho pra lidar com outras pessoas, né? Fora que ela também, quando ela vai pro hospital, ela vê outros pacientes sorrindo pra ela, né? Então, isso é engraçado, porque eu não sei se aquele cara que ela ataca, ela ataca no pensamento dela, não ataca de verdade, né? Se aquele cara também tá sorrindo, ou se é só uma questão e não, tipo, uma questão de sonho, e não é, ou tem uma hora do filme que a gente acha que ela tá maluca, né? Porque ela tá vendo um monte de coisa, né?
É verdade, é verdade. Deixa isso meio assim, até pra gente ficar, acho que meio confuso também. Porque, sei lá, eu acho que quando a gente passa por um trauma, a gente começa a ver coisa onde não tem, né? Com certeza. Então aí, às vezes deve ser pra gente também, né? Porque como foi um sorriso que antes da menina morrer, ela tava sorrindo, então até mesmo a memória da mãe dela foi afetada, né? Porque a mãe dela não tava sorrindo quando morreu. Só que quando ela vê a mãe dela tá sorrindo. Então isso afetou muito, assim, a visão dela até do trauma anterior. Então meio que, tipo assim, ela acumulou traumas ali, né? E a ideia do trauma no filme... É engraçado que foi exatamente o que tá escrito aqui. A ideia do trauma no filme... E a ideia do trauma no filme, né, que eu não sei se essa foi a intenção do Parker Finn mesmo, de trazer isso, né, não sei se ele chegou a entrevistar psiquiatras, psicólogos, não sei, pra falar sobre isso, né, provavelmente. Mas, até cara... pra ter uma psiquiatra no filme, ele deve ter feito pra poder escrever o personagem. Sim, verdade. E aí, é massa, porque tem 3 níveis ali, né, que dá pra ver, assim, né, de trauma, assim, que é o nível clínico, quando a Rose, ela tá tratando os pacientes dela, e eles têm traumas, mas esses traumas, ela acaba vivenciando eles como se fosse dela. Então, ela acaba trazendo, né, que é o trauma vicário, que é quando isso daí não tem nada a ver com você nunca passou por isso, mas você sente a mesma coisa e você começa a ter medos e ter todo o sintoma de trauma que a pessoa tá vivendo e é só de você ouvir, de você tratar o paciente, né? Por isso que é importante quando a gente é terapeuta fazer terapia também, né? Pra você não entrar muito nessas piras, assim. É uma cadeia, né? Quem que é o terapeuta do terapeuta, do terapeuta, do terapeuta, do terapeuta, do terapeuta? Cara, imagina quem é... Cara, imagina, vai dar né? volta, né? É verdade. O terapeuta do terapeuta mor é o estagiário que tá fazendo terapia, que não sei o que. Oh, imagina! Quem terapeuta se terapeuta. É que é Who Watches the Watcher. Who Watches the Watcher. Quem terapeuta se terapeuta. Quem terapeuta se terapeuta. No nível mais metafórico, assim, rola essa natureza cíclica mesmo, né, do trauma e tudo, né, que ele vem, tipo assim, você tem um trauma e você acaba querendo que a outra pessoa consiga ver, tipo, vivenciar o trauma que você sente pra ela entender que não é tão pequeno assim o que ela tá passando, sabe assim, ela não é uma maluca, sabe, ela realmente tá vendo pessoas sorrindo, ela realmente tá tendo todos esses surtos, assim, e ela só queria que as pessoas estivessem na cabeça dela pra ver tudo isso. E aí tem a parte mais profunda, assim, do trauma, né? Que é o momento em que ela começa a reviver isso, né? Nas pequenas coisas, assim, nas pequenas atitudes, assim, que ela vê. Eu imagino que ela esteja vendo e não esteja realmente acontecendo, que ela vê, mas principalmente quando une o trauma da Laura com o trauma da mãe dela, que é na cabana em que ela confronta a mãe dela que tá sorrindo com todos os dentes, inúmeros dentes na boca, assim, mas sabe? tem um detalhe também que tem um cara que ela vai atrás lá, que ela vai atrás, na verdade, da esposa do cara, que o cara diz que é um professor. Que diz que ele começa a ter visões, né? Eu acho que faz parte da parada essas ilusões, essas visões. Inclusive a terapeuta que é falsa não devia estar na casa dela. Não. Eu acho que aquilo é só um atormento mesmo, porque assim, eu tenho alguns problemas, então eu sei meio que essa parada do trauma fica batendo, né? Então percebi muito esse negócio, assim, tipo de você não estar se cuidando e tudo mais, né? E aí o trauma, ele vem e bate, e vem e bate, vem e bate, vem e bate, tipo, vira um ciclo infinito, né? De várias formas, de vários lugares, de vários momentos. Eu gostei bastante desse lance do trauma no filme, assim, também sabe? Que ele fala muito sobre o que é realmente, assim, sabe? Eu acho que pra quem tem algum trauma, eu acho que muitas pessoas devem ter algum grau de trauma, né? Outras traumas grandiosos, tem outras que são traumas pequenos, mas que são relevantes também, né? Que com certeza pra pessoa é muito grande, mas eu fico pensando assim, sabe? Tipo, cara, você é uma coisa que você vai ter que aprender a lidar com isso, né? Que não vai embora. Então ela tenta aprender a lidar, aprender a, né? Tipo, mas deve ser muito difícil, né? Se você não tem uma rede de apoio ali que tá compreendendo o que você tá passando, sabe? Porque, querendo ou não, por mais que o marido dela tenha medo dela e tal, ele simplesmente larga, assim, sabe? Ele não se separa dela, mas ele não quer lidar com ela. Então, é diferente dele chegar e falar, vamos para um manicômio, vamos para um hospital psiquiátrico para que você tenha pessoas boas pra cuidar de você ali, sabe? Não, ele simplesmente mantém ela na casa,
mas ele não quer ficar com ela. Ele faz tal coisa, mas ele não quer ficar com ela. Então, tipo assim, ele não quer conversar com ela dentro do carro, ele não quer conversar com ela dentro da casa, ele não quer estar no mesmo espaço que ela, mas ele não quer também levar ela pra buscar uma ajuda pra ela, porque ela também não tem nem condição de buscar ajuda mais, né? Sim. E ela faz a pior coisa que você pode fazer quando você tem um trauma, ficar sozinho num lugar, né? Porque você fica com aquele negócio na cabeça, né? Então e você... é o que acontece, né? O trauma vira um monstro, que é exatamente aquilo, né? Muito, muito. Porque, assim, deve acontecer muito disso, assim, né? De você querer buscar respostas. Por que você tá vivenciando isso? Por que você tá, assim, nesse momento? E a pior coisa, quando você tá desequilibrado, você querer procurar resposta. Porque você vai encontrar resposta. Você vai achar as piores respostas. Exatamente, porque não é uma pessoa te levando de mãozinha dada e tal, tudo. É você procurando qualquer coisa, sabe? Então, isso leva ela, né, até a cabana, porque ela acredita que se ela cortar o mal pela raiz, as coisas vão acabar pra ela. Mas mano, não é assim, adianta, gente. Trauma, não é assim. Trauma não é uma planta que você vai cortar a raiz e ela morre, né? Então, porque na cabeça dela acaba sendo dessa forma, né? E o que acontece, né? Porque ela vai conversar com essa mulher, que é a esposa do professor, né? Que você comentou agora. E nessa hora dá um clique nela, assim, que ela fala que o professor, que ele se matou na frente da Laura. A Rose vê a Laura morrendo, pronto, essa é a história dela. Só que depois, nessa conversa que ela tem com a Laura, né, antes de acontecer tudo isso, ela consegue ainda conversar com ela, né, e ela descobre, na verdade, depois de um tempo, que o professor dela se matou na frente dela. O professor vivenciou a morte do irmão, eu acho, né. Ela pensa assim, cara, eu vi a morte da Laura, a Laura viu a morte do professor, o professor viu a morte de outra pessoa. Ela pede ajuda pro Joe. Exatamente, e ele descobre que tá vivo ainda, né? Que ele conseguiu burlar esse esquema é o cara aí. Que eu comentei, né? Que daí, ele conta como que ele fez isso. Que pra ele fazer isso, ele tem que matar uma pessoa, mas ter uma pra ver. Porque se não tiver testemunha, continua com você. E você vai ter que, teoricamente, matar uma outra com testemunha. Então você vai ser presa, entende? Você tem que matar a pessoa. A pessoa tem que sumir, sabe assim? Aí é isso. Então, cara, é muito foda. É muito foda. E lembra muito mesmo It Follows, Corrente do Mal. Então, cara, esse filme é muito genial, assim, sabe? Eu achei muito foda, porque não deve ser nada fácil você ver uma pessoa se suicidando, também vai na onda assim, do né? trauma, que, tipo, que às vezes quando você tá com trauma engatilhadão, assim, fica com raiva, você quer causar trauma em outras pessoas pra ver se essas pessoas vão entender o seu trauma, né? Faz sentido isso aí dentro do filme também, dentro dessa questão do trauma. Então, e essas pessoas já são pessoas vulneráveis, né? Sim. Porque essas pessoas já viram pessoas morrer muito próximas delas, que pode ser doença e tudo tal, mas elas veem outra pessoa, delas ficarem, né, darem essa acumulada de trauma aí, elas veem uma pessoa se suicidando na frente delas. Cara, essas pessoas já são frágeis e elas têm mais outro trauma ali pra ficar na estante ali, né? E no final, quando ela tá na cabana lá, a gente, tipo assim, cara, eu tava torcendo muito pra ela conseguir se libertar desses traumas e tudo, né? Porque o Joel vai lá pra salvar ela, que ele entende que eu acho que eu sei onde ela tá, que ela tá na cabana, foi lá pra cabana, ele conseguiu chegar até ela. Só uma contextualização, essa cabana é a casa onde ela nasceu, onde a mãe dela morreu e tudo mais. Mas aí ele vai lá pra conseguir salvar ela, só que ele chega bem no momento em que ela tá com um sorriso no rosto, joga gasolina, né? Que é muito bem feita essa cena. Muito, muito bem feita. Muito bem feita. E o sorriso dela tá grande também, eu fico assim, caralho, gente, como que essas pessoas conseguem fazer esse sorriso? Que realmente não tem nada de maquiagem ali. Maquiagem digital. É muito foda. Então, uma coisa que as pessoas pesquisam, que eu tava vendo sobre esse filme, é esse filme tem um final alternativo e um final bom. Não sério? Tem, caralho, não gente. Tem, né? Ele tem um final péssimo, né? E assim, um final bom pode estar na nossa cabeça. Porque o que você pensou desse final aí? Na minha cabeça tem duas coisas. Eu acho que é tipo perpétuo, né? Assim, é claro que é pra fazer uma continuação, né? Mas é uma parada perpétua, tipo, você só passou o trauma em diante agora. E, cara, ver pessoas queimando é terrível. É verdade. Porque eu fiquei pensando, cara, podia ser duas coisas, né? É claro que a gente já deu uma olhadinha, né, no elenco do 2, né? Do 2 e tudo. É óbvio que não deve ter todos os atores que vão entrar, não sei. Ou já estão, e aí vai pro ralo minha teoria. Porque, assim, realmente, né, agora eu penso, o Joel é o próximo, porque ele viu ela morrendo
E aí a gente não sabe como que é o passado dele, se ele já viu uma pessoa morrer, porque ele é policial, né? Então a chance dele ter visto pessoas morrendo, né, sei lá, é grande. E aí ele viu ela morrer e agora tá com ele. Vamos ver se ele vai... É que mistura trauma com a marca da morte, né? A parada, né? Então, é verdade. Ele pode ter visto 200 mil pessoas morrerem, mas aquela morte ali vai fazer se matar. Quero ver como é que ele vai sair disso, né? Se vai ter um terceiro e aí ele vai ser a pessoa que vai morrer e aí vai ter um terceiro ali. Não, mas eu acho que ele deve morrer nesse filme. Sim, mas também pode acontecer dele pegar o esquema de tipo, vou matar uma pessoa aqui e ter uma testemunha pra poder fugir, pra sabe? mostrar pra gente como é que é. Pra mostrar essa segunda versão, assim, sabe? Aí é isso. Ou ele, sei lá, ajudar até o Rob ali, mas ele não tá acreditado nesse segundo filme, né? Então não dá pra saber. Mas a minha outra teoria seria, tipo, a gente queria às vezes tanto, né, que ela tivesse sobrevivido e tal, tudo, às vezes não foi um final ruim, porque na verdade aquilo lá foi uma ilusão dele, assim, sabe? Que na verdade ele conseguiu... Será? Acho que não. Porque ele chegou a ver a mãe dela entrando na boca dela, assim, ou não? Não conseguiu ver, não, né? Quando ele entra já... é verdade, ela já tá com foguinho lá, né? É verdade. Mas, mano, aí é isso, daí eu fiquei pensando, será que não foi, tipo, uma ilusão, assim, da cabeça dele? Ai, não sei. Não sei, acho que não. Eu acho que a minha cabeça muito querendo que fosse uma coisa boa. De que é um final negativo, final ruim, né? E ficou muito certo de que agora o Joel vai ser o próximo, né? Porque ele tá acreditado nesse segundo filme. Sim. Então ele volta. Eu achei o efeito especial da mãe muito bom, velho. Eu também achei muito foda. Muito foda mesmo. Horrorosa, puta que pariu. É amedrontador, gente. Falando sobre algumas curiosidades do filme, quando a gente tá no trailer, né, a logo da Paramount, ela fica invertida no momento pra fazer um sorrisinho com aquelas estrelas que formam assim, né? E aí o Mustache, que é o gatinho, né, que morreu no filme e tudo e tal, ele é interpretado pelo ator Star. E a primeira cena gravada do filme é, inclusive, a cena que ele anda até a Rose na casa. Muito bonitinho. A primeira ceninha do filme gravada. Eu queria muito colocar essa curiosidade aqui, porque ele tem nome e ele é um ator, sabe? Eu acho tão bonitinho ver animais atores, assim, sabe? E que nem... Inclusive, a única coisa que eu acho muito feia nesse filme é o gato morto, tá? Tem muito cara de mentira, assim, de cara de boneco, né? Não é muito real, mas é E esse filme é uma consequência de traumas que acontecem, né, cara? Ela causa um trauma terrível no sobrinho dela. Imagina, o presente de aniversário dele é um gato morto dentro de uma caixa. E pras outras crianças que estão lá, né? Que todo mundo começa a gritar, a tia tá maluca, cai foda. No meio da mesinha de centro, volta toda ensanguentada. É verdade. Caralho, gente, é uma... Essa é a tia do churrasco doido levada ao extremo, né? Sim, e ela falou que não podia ir na festa, ela não deveria ter ido na festa, assim, sabe? Eles ficavam lá, sério que você não vai? Sério? Eu ia chegar pra ele e falar assim, por isso que eu não queria vir. Ninguém mandou. Você que me obrigou. Mas aí a gente tava falando, né, que o Parker Finn tinha contratado, né, uma empresa de efeitos práticos, que é a Amalgamated Dynamics. E a ligação dele, né, com essa empresa foi pelo Zoom e tudo. E aí, cara, ele passou uma vergonha, assim, sabe? Porque o que ele falou foi, vocês não me entendem. Vocês não entendem, vocês mudaram a minha infância. Essa é a razão pela qual eu queria fazer filmes. Foi a primeira coisa que ele falou, assim, sabe, pra eles, Caralho. assim, sabe? Tipo, não a primeira coisa que ele falou, né? Mas pra ele conversar sobre por que eles queriam, que ele queria, né? Essa empresa lá no filme dele e tal, essas coisas assim, entende? Porque, tipo, ele já conhecia essa empresa e ele queria muito trabalhar com eles. E isso fez com que ele quisesse fazer filme, assim, sabe? Eu acho que ele acompanhou muito os filmes que tinham, né? Mano, olha só a ligação que tem esse filme. Eles fizeram Tremors, que é o filme que tem o Kevin Bacon. Que é olha! Os efeitos especiais de Tremors. Vermes Malditos, né? Tem o pai da mina, né? No filme. É verdade. Cacete. Nossa, eles fizeram o Professor Aloprado 2, os efeitos especiais. O Homem Invisível, que também tem o Kevin Bacon. Eles são empresas de efeito prático. O Homem Invisível também tem. Então, e aí ele acompanhava muito, e aí ele ficou maluco, assim, sabe? Quando... Eu imagino que essa fala tenha acontecido quando eles aceitaram, não sei, assim, sabe? Ou só pra, né, convencer mais ainda, mas, tipo, foi uma conversa que ele ficou muito... Cara, sei lá, eu acho que é o primeiro filme, a gente não consegue fingir
de costume, né? Você tá falando com uma empresa que fez vários filmes que você curte pra cacete. A empresa tá ali disposta a fazer os efeitos práticos do seu filme. Mano, eu acho que eu ia ficar muito maluca também, sabe? Tietando as pessoas. Cara, mas eles estão em muitos filmes que a maioria das pessoas já viu, mano. Nos anos 90, os caras fizeram muito filme. Caramba, muito legal. E é isso, Beats. Que nota que você dá pra esse filme? 4. É? Ah, eu vou dar 4 também. Não é porque eu não gostei de alguma coisa, nem nada, assim. Tipo, o filme é muito bom, mas ele não é um filme 5. Ele é um filme muito bom. Uhum. Ele é bem filmado, tem as cores bonitas, tem uma fotografia bonita, tem boas atuações, tem os enquadramentos bastante interessantes e tudo mais. Eu ia dar 3,5, mas a cena que me deu medo... que não me deu susto, ela me deu medo, me fez aumentar a nota porque foi uma cena muito inteligente. Demais. Que é um medo real que eu tenho. Tipo, é dentro de casa e você vê alguém na sombra. Eu não tenho medo de fantasma, não tenho medo dessas coisas, mas eu tenho medo de pessoas dentro de casa. Ai, gente, credo. E dá muito medo mesmo. E é um medo, querendo ou não, é real, porque quando você tá com muito medo, às vezes um montinho de roupa parece uma pessoa, se você olha rápido, assim. E nossa média é 4. Nossa, muito fácil. E onde que as pessoas podem ouvir outros episódios como esse, Beats? A gente tá no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no Apple Podcasts e acho que o Google Podcast não existe mais. Então a gente vai estar aí no YouTube, porque o YouTube vai ter uma aba de podcast, eu não sei como fazer isso ainda, eu vou fazer. E a gente tá na Aurelo também. Mas se você é um ouvinte raiz, como a gente, pode procurar o nosso feed no seu agregador de podcast favorito. E onde que as pessoas podem encontrar a gente nas internet da vida? Estamos no Instagram como Terror Sem Medo 13, tudo junto e 13 numeral. E pelo nosso e-mail, terrorsemmedo13@gmail.com. Mas tá tudo no post, se você não souber digitar, para não errar a digitação das paradas, os links estão no post, facinho. Mas também pode deixar comentário, como já estão deixando bastante comentários pra gente aí, na nossa caixinha de comentário deste episódio, ou de outros episódios, lá no Spotify. E dá 5 estrelas. Dá 5 estrelas pra gente também, nos lugares onde dá pra dar 5 estrelas. Então até o próximo episódio e tchau! Tchau! Estamos sorrindo e você não tá vendo.